caso você é aquela pessoa que tem vários pincéis, mas não usa eles porque não sabe para que eles servem. Ou se você é uma pessoa que você quer investir em bons pincéis, mas você não sabe quais pincéis são bons ou quais pincéis que você realmente vai precisar usar. Enfim, gente, seja qual for a dúvida de vocês, hoje eu vou ajudar vocês. Se vocês quiserem saber quais são os piores pincéis, vamos dizer, quais são os melhores, para que cada pincel serve, né? Porque muitas vezes você tem os pincéis, mas você não sabe para que serve ou você usa da forma errada. Enfim, gente, seja qual for a sua dúvida sobre os pincéis, hoje eu vou te ajudar, então fica até o final desse vídeo, e depois que você assistir esse vídeo, a sua dúvida sobre o pincel... Antes da gente começar esse vídeo top, já aproveita e deixa aquele seu like aí de costume, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, e também compartilha esse vídeo com algum amigo, alguma amiga que também precisa saber para que os pincéis funcionam, às vezes tem muita dúvida nessa questão aí. Já deixou o like? Se inscreveu? Então agora vamos pro que interessa. Bom, gente, aqui então a gente tem o pincel Duo Fiber, né? Como já diz o nome, ele tem duas tiras, né, gente? Uma aqui em cima e uma aqui embaixo. E pra que ele serve? Eu não sei se vocês perceberam antes, mas esse pincel aqui tá um pouco sujinho. Na verdade, ele tá Bem sujinho. Mas enfim, aqui tem um pouco de iluminador e uma das funções dele é passar o iluminador. Não o iluminador aqui no rosto, eu não gosto muito, porque esse tamanho aqui de Duo Fiber, ele é um pouco grande para passar iluminador no rosto, então eu gosto de passar iluminador corporal mesmo com ele. Então assim, gente, vocês podem usar o Duo Fiber para aplicar iluminador corporal, por exemplo, né? Iluminador no rosto, eu te recomendo outro pincel. Mais pra frente a gente vai falar sobre os pincéis para iluminador, né, que são específicos, mas esse aqui eu te recomendo só para passar iluminador corporal mesmo, né, ou iluminador imposto aqui no corpo, porque esse meu tamanho aqui de duo, pelo menos, ele é muito grande para passar no rosto, então não vai ficar muito legal. Bom, gente, o nosso próximo pincel é o pincel Kabuki. Esse aqui que eu tenho, eu gosto de passar base, principalmente com ele. Ele tá um pouco sujinho, como vocês podem perceber aqui, né? Na verdade, gente, eu acho que nenhum pincel meu tá 100% limpo, porque eu costumo lavar meus pincéis em torno de 2 vezes ao mês. Faz tempo que eu não lavo, faz umas 2 semanas, já tá na hora de eu lavar, inclusive. Existe o pincel Kabuki reto e o pincel Kabuki chanfrado. Esse aqui, como eu tenho, vocês já podem perceber que ele é reto, né? E esse pincel aqui eu gosto muito de aplicar base, inclusive, com ele. Eu não aplico só a base com ele, mas também eu utilizo a ajuda da esponja, porque eu acho que fica um acabamento um pouco melhor. Mas você também pode usar o pincel Kabuki para aplicar base, você também pode estar usando para aplicar iluminador corporal também, ou às vezes tirar algum excesso do rosto. Enfim, gente, as funções do pincel Kabuki são um pouco até parecidas com o pincel do Duo Fiber. E o próximo pincel é o pincel Língua de Gato. Bom, gente, o pincel Língua de Gato é outro pincel que você pode estar usando para passar base, gente. Sinceramente, eu não gosto muito de passar a base com ele, porque eu acho que não fica um acabamento muito legal. Então, se você for passar a base com o pincel Língua de Gato, eu te recomendo até uma esponjinha ali do seu lado, porque provavelmente você vai precisar, porque diferente do pincel Kabuki, ele não é aquele pincel que vai acabar penetrando o produto no seu rosto, vamos dizer. Ele é aquele pincel que vai mais fazer isso aqui, gente, dar aquela espalhada. Então, eu te recomendo a usar o pincel Língua de Gato junto com uma esponjinha para você ter um acabamento aí mais profissional na sua maquiagem. Ó, gente, aí vai uma dica de ouro aqui para vocês. Quando vocês forem comprar um pincel para contorno, eu recomendo vocês a comprarem um pincel que seja chanfrado, como esse aqui. Por que, gente, o pincel chanfrado na hora do contorno? Porque ele já vai fazer o contorno do seu rosto. E, ó, gente, se ele for chanfrado, ele vai facilitar na hora que você for passar ele por aqui. Vocês estão vendo? Então, quando vocês forem comprar o pincel de contorno, lembra, sempre compra o pincel que esteja chanfrado. Pincel de pó. Antes de tudo, já vou falar pra vocês que se vocês querem um pincel bom de pó, sempre opte por um pincel gordinho, gente. Quanto maior, quanto mais gordinho, quanto mais fofinho o pincel for, melhor ele vai ser para passar o pó. E por que, gente? Quanto maior o pincel, melhor? Porque diferente de um pincel labial, diferente de um pincel de esfumar, por exemplo, você não passa só em uma determinada área do seu rosto. Não, gente, você passa o rosto inteiro, né, o pó. Então, eu vou recomendar para vocês, quanto maior o pincel, melhor, porque ele vai facilitar muito na hora que você for passar o seu pó. Aqui eu tenho 2 pincéis de pó, eu tenho um que é chanfrado e tenho um que é oval, gente. Tanto um como o outro eu uso para passar o pó. Então aí vai do seu gosto, né? Vai qual você se adapta melhor. Na minha opinião, o melhor ainda é o maior, gente, o pincel maior, porque é aquele negócio, quanto mais gordinho, quanto maior for o pincel, melhor ele vai ser para passar o pó. Esse aqui, gente, que ele tem esse negocinho aqui, se chama pincel escova. E, sinceramente, eu não gosto muito dele. Tem gente que já se adapta melhor, que usa bastante, mas, ó, eu, sinceramente, não sou muito fã, não. Esse pincel aqui, escova, ele não é muito grande, como vocês podem perceber, a sardinha dele é bem pequenininha, existem uns que são
maiores. Esse aqui ele não é muito indicado para passar base, mas tem uns que eles são um pouco maior, tipo assim, o tamanho da escovinha, e eles são mais indicados para passar base. Mas esse aqui, no meu caso, de vez em quando eu passo corretivo com ele, mas eu sinceramente não gostei muito dele. Eu acho que fica muito produto nas cerdas dele. Bom, eu tenho dois pincéis que eu passo delineado, que um é chanfrado e o outro ele é um pouco assim mais comprido. Se vocês me perguntarem qual que é o meu favorito, cara, eu não vou saber responder, porque assim, tanto um como o outro são bons. Tem gente que prefere o mais comprido, tem gente que prefere o chanfrado, mas na minha opinião eu tenho a mesma facilidade para fazer o delineado na hora que eu vou fazer. Então, pra mim não tem um que é melhor e outro que é pior. Pra mim os dois são iguais. Só tô mostrando aqui melhor pra vocês que eles têm uma ponta bem diferente. Um é realmente bem mais fininho e o outro tem a ponta mais chanfrada. Então aí vocês vão ver se vocês preferem um pincel que é um pouco mais gordinho na hora de fazer o delineado ou se vocês preferem um pincel mais de precisão na hora que vocês forem fazer aí o seu delineado. Então isso também vai de gosto para gosto. Se você é uma pessoa que você tem dificuldade para fazer esfumado, se você não sabe fazer esfumado, se você até tenta, mas Não fica aquele esfumado legal? cara, eu vou te dizer que eu acho que 90% dessa sua dificuldade para fazer o esfumado vem do pincel que você tá usando. Bom, pelo menos foi isso que eu aprendi no meu curso de maquiagem e foi isso que eu presenciei quando eu não sabia fazer esfumado, gente. O meu problema tava porque eu não tava usando o pincel correto, gente. Eu tava usando um pincel muito maior para fazer o esfumado e não tava ficando legal. Então, depois que eu aprendi o pincel certo para esfumar, o meu esfumado, assim, ó, melhorou muito. Existem pincéis de esfumado que são maiores, existem pincéis que são menores, tudo depende da tonalidade de cor que você vai usar na hora da sua maquiagem. Mas os que eu tenho são esses quatro aqui, vou mostrar melhor agora pra vocês. Esses aqui são os pincéis que eu uso pra fazer esfumado, né? Então, assim, se vocês querem comprar um pincel pra esfumar, eu te recomendo pincel tipo esses aqui, que eles têm uma cerda bem fofinha e maciazinha, vamos dizer. Maciozinha. E eles também são muito bons pra aplicar a sombra e poder fazer aquele esfumado assim top das galáxias. Um pincel chanfrado você também deve ter na sua necessaire, porque eles são muito úteis e toda mulher tem que ter um. Eu tenho três pincéis chanfrados aqui. Esse aqui eu uso para passar glitter, esse aqui eu uso para aplicação de sombra ou lápis, depende do que eu passo na sobrancelha. E esse aqui às vezes eu uso para fazer algum detalhe em sombra, mas tanto um como o outro eu poderia estar aplicando na sobrancelha ou em qualquer outra coisa que precise de um pincel chanfrado. Se você não tem um pincel chanfrado para passar principalmente na sobrancelha, eu te recomendo a Contra 1. Porque, cara, depois que eu comprei o pincel chanfrado pra minha sobrancelha, a minha vida melhorou muito. É porque esse modelinho aqui, esse formatinho aqui, ajuda muito a passar, seja pastinha sobrancelha, seja sombra, seja qualquer coisa que você vai passar na sua sobrancelha, ajuda muito. Inclusive, ele tem esse lado aqui com essa escovinha, que também ajuda muito para deixar os pelinhos bem escovados. O pincel leque, ele pode ser tanto usado para passar iluminador, quanto Pra dar aquela varridinha básica assim no seu rosto. porque, cara, tem muitas vezes que você vai fazer uma maquiagem e fica aquele resíduo, aquele excesso de pó em você. Então, você pode vir com o seu pincel leque e tirar aquele excesso de maquiagem em você, né? Ou também você pode tranquilamente passar um iluminador assim. Quando eu tava começando na maquiagem, eu usava mais o pincel leque para passar iluminador, mas depois eu descobri outro, que eu vou falar pra vocês qual é esse outro, que eu sinceramente acho ele melhor para passar iluminador, mas o pincel leque também serve, ele também faz essa função de iluminador. Então aí vai no seu gosto, na sua preferência. Mas eu te recomendo o pincel que eu vou te recomendar agora. E eu te recomendo o pincel que eu vou te recomendar agora. Gente, que fala é essa, né? Que fala. Enfim, gente, qual que é esse tal pincel? Que é o pincel côncavo, gente. Esse aqui é o meu favorito, queridinho das maquiadoras para passar iluminador. Esse pincel aqui é maravilhoso para passar iluminador. Se você não tem o pincel para passar iluminador, ou se, enfim, você usa o pincel leque, que é um pincel melhor, eu vou te recomendar o pincel côncavo. Nesse caso, se você vê um pincel côncavo que seja um pouquinho menor que isso aqui, provavelmente ele vai ser usado na área aqui dos olhos para iluminar pontos do rosto, ou se ele tiver esse tamanho aqui, ou às vezes um pouquinho só maior, ou um pouquinho só menor, ele vai ter a mesma função, que é iluminar aqui o rosto, gente. Ah, mas por que eu acho que o pincel côncavo é melhor que o pincel leque pra passar iluminador? Porque eu, sinceramente, acho que o pincel côncavo, ele acaba depositando mais o iluminador no seu rosto. Porque assim, gente, o pincel leque, vou pegar aqui pra vocês verem, ele tem aquela ponta assim, tipo, mais, sei lá, gente, ela é mais solta, vamos dizer. E quando eu passo o pincel côncavo,
ela é uma pontinha mais juntinha. Então, eu acho que quando eu passo iluminador no pincel leque, eu acho que o iluminador, ele sai muito rápido, ele não se penetra muito bem. Eu acho que quando eu uso o pincel côncavo, eu acabo depositando mais iluminador. Bom, gente, então vocês puderam perceber que não foi todos os pincéis que eu falei no vídeo de hoje que são pincéis que eu recomendo. Justamente porque teve alguns pincéis aí que eu usei que eu realmente não gostei muito. Tem pincéis que eu não me adaptei, que eu realmente não gostei da forma como eles são, né? Resumindo pra vocês. Então, assim, mas é uma coisa que eu posso ter certeza pra vocês, posso afirmar aqui pra vocês, que é que todos esses pincéis que eu recomendo que vocês usem são pincéis que eu usei no meu curso de maquiadora profissional e que eu sei que outros profissionais, né, na área da maquiagem usam, porque eles realmente funcionam, eles realmente são bons, gente. Eles realmente são bons. Eu espero que eu possa ter explicado de forma clara quais são as funções dos pincéis. Se inclusive teve algum pincel que eu não falei no vídeo de hoje que vocês queiram saber qual é a função, por favor, deixe aqui nos comentários que eu vou responder pra vocês. Um beijão e até o próximo vídeo.